Colocamos diante da tua presença, nos colocamos diante do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Nos colocamos diante de ti, que é digno de toda adoração, e pedimos que o Senhor se manifeste de uma maneira especial na vida de quem está cansado, ó Deus, que já não tem mais palavras, ó Deus, já não sabe mais o que falar contigo. Na vida de alguém que anda inquieto, que anda agitado, na vida de alguém que está clamando socorro, está clamando ajuda, está clamando um milagre dos céus. Oh, na vida de alguém que te ama, Deus, que está de pé, mas quer crescer, que está de pé, mas quer ser reavivado, ou renovado, ser fortalecido no Senhor, venha nos ungir. Oh, venha nos abençoar nesta hora de oração. Venha se manifestar de uma maneira especial no nosso meio. Oh, aleluia. Oh, alessiri canto do mandalamanhalama canto do machuria. Sinderimi canto do manhalamarima suria. Renova-nos. Já não sabemos orar como convém, mas precisamos de comunhão, mas queremos comunhão contigo, queremos nos aproximar mais do teu altar, queremos nos envolver mais contigo, Senhor, queremos ouvir a tua voz agora. Vem, vem, hoje eu chamo o dia da resposta, Deus. Eu estou clamando uma resposta do céu, eu estou clamando um milagre, Senhor, na vida de quem está, meu Deus, por baixo, na vida de quem está doente, na vida da pessoa que diz: o meu caso só Deus. Então vem, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que os impossíveis aos homens são possíveis a ti, eu sei que operando o Senhor ninguém poderá impedir. Oh, você precisa deste mundo, você precisa da comunhão. Aproxima-te dele, chegue perto do Senhor e diga: Senhor, eu vim buscar uma bênção. Fale com as suas palavras: Senhor, eu vim buscar um milagre, Deus. Eu estou pedindo uma resposta do Senhor. Glórias, glorianda laricanta la massuria, de solo me canta la marimaluria la mais. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Assopra sobre nós o vento do teu Espírito, assopra sobre nós o vento do teu poder. Ajude essa pessoa a vencer, ajude essa pessoa a tomar posse da bênção, ajude essa pessoa a assumir as bênçãos da nova aliança. Este homem quer sorrir, Deus. Senhor, essa pessoa quer voltar a viver, ela quer ter o teu brilho, ela quer ter a tua vida, Senhor. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, alesturianda la ricanto, jurianda la massuricanta la ma. Você precisa deste momento, você precisa deste momento, meu irmão, de abrir o coração, de se envolver com a presença de Deus, de falar com as suas palavras: Senhor, eu quero ser uma bênção, Senhor. Senhor, eu quero o teu poder na minha vida, eu quero a tua vida na minha vida, Senhor. Eu quero uma resposta do Senhor. Glória, glória, dadaricanto lo machurria la mar, derimisi derimicanto lo marimaduria. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa reunião, Senhor, tem que ser especial. Oh, essa reunião, Senhor, tem que ter algo, meu Deus, extraordinário. Essa pessoa precisa da tua ajuda, ela quer a tua força, ela quer o teu brilho, ela quer uma resposta, ela quer, Senhor, a tua presença. Levante suas mãos e diga: Senhor Deus, eu quero a manifestação do teu poder para abençoar a minha vida, para me capacitar a ser uma testemunha do teu evangelho. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Sentem, por favor.
Com alegria no coração, estamos em mais uma reunião. Bem-vindos à Casa de Deus. É o nosso quinto culto de hoje, sexto o nosso culto de oração. E eu espero que nesta reunião você seja fortalecido. Hoje estamos clamando uma resposta dos céus. Estou chamando que é o dia da resposta. Amém? Nos preparamos para isso. Estamos numa consagração, o 15º dia da nossa consagração do profeta Daniel. E Deus operando bastante. Fiz campanhas fora da igreja segunda-feira. Pode contar aqui testemunhos para você se alegrar com o que Deus está fazendo no nosso meio. Segunda-feira, Osasco, uma multidão. Jesus operando, gente que larga muleta, larga andador. Jesus curando, como sempre, tumores, caroços. Cura uma senhora que 52 anos era surda, depois de um sarampo, ela teve um sarampo, pela audição Jesus devolveu. Em Suzano, quinta-feira, também Jesus curou de maneira esplêndida uma senhora com um problema também de surdez, mas curou outros casos também de dores e outros casos mais. Bem, numa reunião como essa ele quer operar. O que você tem que fazer? Ouvir a palavra de Deus, não deixar nada tirar a sua fé, tirar a sua atenção. Amém? Estamos em Mateus capítulo 8. E olha, Deus tem a resposta para você. E às vezes pode ser positiva ou pode ser negativa. Que é isso? Pode. E aí? Seja feita a vontade do Senhor, que às vezes o que você pensa que é bom para você, pode não ser o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem algo melhor. Amém? Mateus é fácil, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Tem boas revelações aqui. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Temos que entender que esse homem, centurião, o oficial romano, ele para chegar perto de Jesus não foi fácil, porque por ser um capitão romano, um oficial romano, ele não podia se humilhar diante de um homem da Palestina, de um judeu. Ele poderia ser denunciado aos seus superiores, mas ele não quis saber disso. Ele venceu isso. Ele venceu o preconceito também. O romano era imperialista, o romano era prepotente, arrogante, mandava no mundo daquela época, dominava o mundo daquela época. Ele deixou isso de lado também. E o importante, ele chega diante de Jesus como servo. Olha o que ele diz aqui, versículo 6, e dizendo Senhor. Quer dizer, ele reconhece Jesus Cristo como Senhor. Às vezes a pessoa chega diante de Deus, mas não chega com toda humildade. O apóstolo Pedro foi um dos homens mais usados por Deus, pois quando ele se apresentava nas suas cartas, ele se apresentava assim: Simão Pedro, servo e apóstolo. Então, antes de ser qualquer coisa na vida, seja servo de Deus. Ele se apresenta como servo, e como servo ele diz assim: o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ele se expôs, não por alguém da família, pela mulher dele, pelos filhos, pelos netos, por um irmão, por um sobrinho, não. Ele foi ali pelo seu criado. Ele mostra um sentimento que todo cristão tem que ter. Qual? Compaixão. Ou seja, sofrer junto. Ele sofria com o sofrimento do seu criado, ele sofria com o sofrimento do seu servo. O cristão, o filho de Deus, tem que ter esse sentimento, se apresentar a Deus, interceder, não só por ele, mas também quando alguém estiver sofrendo, a pessoa se colocar diante de Deus. O espírito de compaixão é muito importante para o cristianismo. Você tem que aprender a chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, intercedendo mesmo, se colocando diante de Deus. Ele se colocou, então se expôs ali como um oficial romano diante de Jesus, pedindo a cura do seu empregado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Puxa, é tudo o que ele queria? Não, olha o que ele diz. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. É errado a pessoa pedir a cura. Eu quero a cura do meu corpo. Senhor, eu quero a prosperidade na minha vida, a cura do marido, da esposa, a salvação. Não, tudo isso é válido, convém. Mas ele pediu apenas uma palavra. Nós vamos ver agora na mensagem a importância de ter uma palavra, e é talvez isso que está faltando para você. Uma palavra vinda do coração de Deus.
uma palavra inspirada. Pastor Jaime, eu conheço bem a Bíblia, eu conheço a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Amém, glória a Deus. Eu já li a Bíblia 10 vezes, leia a 11ª, mas sempre que você ler a palavra de Deus, fale com Deus, Deus fale comigo, e sempre que você ler, você pode ler 1000 vezes, na 1001 você vai encontrar algo novo, Deus vai falar com você. Essa é a palavra de Deus, ela sempre fala conosco, e talvez é uma palavra que está faltando em alguma área da sua vida, é uma palavra vinda do coração de Deus, que está faltando no seu coração, para você tomar posse da bênção. Vamos rever um caso bem conhecido, lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 32, um caso bem conhecido nosso, 2 Crônicas 32, o Antigo Testamento, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, aí os livros duplos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. A história é bem conhecida, o personagem sempre é citado aqui no nosso meio. 2 Crônicas, capítulo 32, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Bem, nós conhecemos bem aqui a história. O Senaqueribe é um personagem, Ezequias, é um rei da Bíblia, um homem que andou na presença de Deus, poderíamos dizer que era um homem nota 10 dentro da palavra de Deus. Quando assumiu o reino, acabou com a idolatria, tirou o paganismo de Israel, tirou a imundícia do altar, ensinou o povo a amar a Deus, a respeitar a palavra de Deus. Nos seus dias a Páscoa voltou a ser celebrada. Bem, apesar de toda a fidelidade, a guerra se levantou contra ele. Você pode ser muito fiel, mas você poderá ter lutas também. Mas a Bíblia já fala que muitas são o quê? As aflições do justo, muitas são as aflições do justo. Só que às vezes nós não estamos preparados, não estamos tão firmados na palavra quanto pensávamos, porque quando vem a aflição, nós também murmuramos: Deus, por que isso? Deus, isso não podia acontecer comigo, isso não podia acontecer na minha família, isso não podia acontecer no meu corpo. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Como Ezequias enfrentou essa luta? Versículo 6, diz assim: e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O que o Ezequias está dizendo? Ele está dizendo a palavra de Deus. O Ezequias tinha no seu coração a palavra de Deus. Como você sabe, pastor Jaime, o Ezequias, pessoal, ele viveu muitos anos antes de Davi, ele vem muito depois de Davi. E se você ler o capítulo 29, volte em 1, 2, 3 folhas, capítulo 29, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Vamos rever aqui, eu vou voltar em 2 Crônicas, já, para depois ir lá também em Mateus, mas vamos no Salmo 23, todo mundo conhece, mas é bom você ler, Salmo 23, que é um salmo de Davi. Salmo 23, que todo mundo conhece, até de cor salteado, né? Conhece todos os versículos. Primeiro versículo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Basta para nós.
Se você voltar, e pode voltar já em 2 Crônicas, você verá o quê? Que o Ezequias falou para o povo exatamente essas palavras: não temais. Pode voltar em 2 Crônicas 7, 8. Não temais, não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão, porque maior é aquele que está conosco. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Então você diga: pastor Jaime, o que eu estou enfrentando são pessoas que trabalham na feitiçaria, na macumba brava mesmo. O que tem isso? Com ele estão os guias, estão lá as entidades, e conosco, e com você está o Senhor Todo-Poderoso. Não, pastor Jaime, é coisa mais séria. Eu estou enfrentando pessoas que têm um poder econômico tremendo. E o que tem isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, eu estou enfrentando pessoas que têm uma influência na política, um poder político muito grande. E o que tem isso? Agindo Deus, quem impedirá? Mas nós esquecemos. E quando então enfrentamos situações adversas, nós entramos em pânico, entramos em desespero. Nós não podemos entrar em pânico, nós não podemos entrar em desespero, nós não podemos perder a nossa paz. Já voltou lá em 2 Crônicas? Você voltou, eu não. No 7, esforçai-vos e tem de bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Descanse nas palavras de Ezequias, descanse nas palavras de Davi, nas palavras de Pedro, de Paulo, que são palavras de Deus. Então, quando você tem uma palavra, você não entra em pânico, você não entra em desespero, você não perde a sua paz, mesmo diante de uma grande adversidade. O Ezequias, sentindo que o povo estava abalado, que o povo estava espantado, ou porque estava no vale da sombra da morte, aquela nação poderosa chamada Síria, que dominava boa parte do mundo conhecido daquela época, estava ameaçando ajudar a nação apavorada, a nação inquieta. Ezequias: não, pessoal, não vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. Quando ele falou isso, ele falou a palavra de Deus. O povo descansou, o povo descansa. A palavra de Deus nos dá segurança, irmão. Se você está inquieto, agitado diante do mal, porque lhe falta uma palavra. Mais ainda, volte no livro de Salmos, Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Vou ler o 19 também para entendermos mais. Salmo 107, versículos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou o quê? A sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Quando a palavra está em mim, quando a palavra de Deus está em você, a palavra de Deus cura, irmão. É a palavra de Deus que nos dá saúde, é a palavra de Deus que nos dá segurança, como deu para o Ezequias e para o povo de Jerusalém, de Judá. Quando a palavra está em nós, ela faz tudo isso. O que temos que fazer? Temos que prestar atenção, guardar a palavra no nosso coração. Se não temos a palavra, devemos invocar. Senhor Deus, me dê uma palavra. Senhor, eu preciso de uma palavra, porque a sua oração não está surtindo efeito, porque você está clamando e não está obtendo resposta, porque você está orando e as coisas não estão acontecendo. Senhor, me dê uma palavra. Como eu disse, pode ser positiva ou negativa, mas é a resposta de Deus, é a palavra de Deus para você. O Ezequias tinha a palavra no dia da angústia, ele não ficou em pânico. Sabe o que ele fez? Salmo 50, versículo 15, Salmo 50. Depois nós vamos voltar, fiquem tranquilos que eu não esqueci do Mateus não. Salmo 50, versículo 15. E o que diz o Salmo 50, versículo 15? E invoca no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invocar a Deus é trazer a palavra de Deus à tona.
a baila, é fazer um confronto entre os fatos e a palavra. O povo estava apavorado, o povo estava assustado com aquele perigo, com aquela ameaça de Senaqueribe. Ele faz o quê? Ele invoca a palavra de Deus, ele traz a palavra de Deus à tona, ele traz a palavra de Deus à baila, ele faz um confronto entre os fatos e a palavra. Pessoal, com ele está um exército poderoso, com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Não vamos temer, não vamos nos espantar. Por quê? Porque maior é o que está conosco. É o que você tem que fazer. No dia da angústia, não vou temer porque Deus está comigo. Eu não vou entrar em pânico porque Ele é a minha força, porque Ele é a minha segurança e vai funcionar. Vamos voltar lá então em Mateus. O homem pediu uma palavra. Mateus 8:8. Para quem chegou depois, eu comecei em Mateus capítulo 8, versículo 5, contando a história de um homem, oficial romano, que foi até diante de Jesus, se humilhou, pedindo a cura para o seu empregado, para o seu criado, mostrando um espírito de compaixão tremendo, um espírito de amor. Então 8:8, e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E o homem continuou falando: pois também eu sou homem sob autoridade, estou debaixo da autoridade de alguém, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vem, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por que Jesus ficou admirado? Porque esse homem, pessoal, ele conseguiu entender como as coisas espirituais funcionavam. Ele está dizendo: olha, eu tenho um soldado às minhas ordens, o senhor também tem. Eu não preciso ir em certo lugar. Quando eu preciso de alguma coisa, eu digo para o meu criado, para o meu soldado: vai lá, ele vai. Digo para o outro: vem cá, e ele vem. Senhor, mande apenas uma palavra, que os teus soldados, o teu exército entrará em ação. O que este homem estava falando? Que Jesus ficou tão admirado. Vamos voltar na Bíblia, Salmo 103. Você já esteve lá hoje, né? Conhece. Versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, você já esteve pertinho hoje. Diz assim: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o quê? A voz da sua palavra. Meu irmão, quando você fala a palavra de Deus, ou com a palavra, pela palavra, de acordo com a palavra, você coloca o exército de Deus para agir a seu favor. Pode ter a certeza, irmão. Pode, quando você fala: diabo, está amarrado sua doença. Por quê? Porque eu fui curado pela sede de Jesus. Você deu voz à palavra, os anjos de Deus vão entrar em ação. Você diz: não aceito. Por quê? Nenhum mal me sucederá. Por quê? Porque praga alguma chegará à minha tenda. Fale a palavra, dê voz à palavra. O homem está dizendo: Senhor, pela tua palavra, solte a sua palavra, dê a sua palavra, que os seus anjos entrarão em ação, que o seu exército entrará em ação. A mesma coisa é hoje. Quando você ora de acordo com a palavra, pela palavra, você coloca os anjos de Deus em ação, você coloca o poder de Deus em ação. Agora, tem um porquê aqui. Talvez você diga: pastor Jaime, eu oro sempre assim, e por que não funciona? O Espírito Santo dá um alerta. Em Eclesiastes, depois de Salmos é Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 6. Eu falo isso aqui muito no curso Fé. Eu estou avisando que daqui uns dias nós vamos voltar a dar o curso Fé aqui na sede. Quer ver uma coisa? Quem já fez o curso Fé aqui? Levante a mão. Poucas pessoas, quer dizer, nem 10%. A maioria não fez. O curso Fé começa com a determinação, a primeira lição. O que é determinar? A segunda lição são os 5 passos da vitória. Tem que aprender. Depois nós temos ali o nome de Jesus, a lição, nosso direito às bênçãos. Depois o nome de Jesus. Depois nós vamos aprender sobre a oração, resistir ao diabo. São lições maravilhosas, que vai fazer você crescer bastante, vai fazer você mudar. E eu queria que você participasse.
Eu vou fazer, eu falei que eu estou fazendo campanhas fora, mas junho, julho, agosto, provavelmente, eu vou fazer o plantão aqui. Aí eu vou fazer segunda, já faço quarta, vou fazer quinta, sexta, fazendo hoje não mais. Terça o Carlos Machado faz. Vai ter novamente o curso Fé, que vamos dizer, é o nosso curso de inverno, e nós vamos ter aqui novamente umas reuniões durante a semana, que foram maravilhosas. Quem lembra de 90 minutos com Deus? Era bonito, vai ter 90, então não sei se vai ser na segunda ou na quinta, mas nos 2 dias, um dia vai ser os 90 minutos com Deus, no outro dia o curso Fé. No curso Fé eu cito muito Eclesiastes 5:6, foi lá? 5:6, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Então quando você ora, o poder de Deus entra em ação. Os anjos de Deus entram em ação. O anjo é um ser espiritual, você não tem que ficar vendo o anjo, mas ele entra em ação. O diabo, isso aqui eu já expliquei várias vezes, porque todo mundo já passou por essa tentação, eu já passei, eu passo por ela, você passa por ela. Qual? Você ora e quando o resultado não é imediato, quando as coisas não acontecem logo, vem logo aquela tentação lá na mente, de que você não orou direito, que você tem que orar mais forte, que você tem que fazer uma outra oração. É ou não é verdade? Todo mundo já passou por isso. Até aí é tentação. Mas quando você fala, quando você diz, não orei direito, eu acho que eu não orei da maneira certa. Nesse momento, você disse diante do anjo que foi erro. Olha o que acontece. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Você orou, você não pode mudar a sua oração. Porque quando você ora com a palavra ou pela palavra, você coloca o quê? Os anjos de Deus em ação. Você coloca o poder de Deus para agir. Você coloca o poder de Deus para operar. Agora, você não pode dizer que foi erro. Eu não orei direito, eu acho que eu não tenho muita fé, eu acho que eu tenho que orar mais forte, eu acho que tenho que fazer outra oração. Não, 1000 vezes não. O que você ligar na terra, está ligado no céu, mas o que você desligar, está desligado. Você não pode desistir, tem que ficar firme. O que há de vir, virá. Livro do profeta Daniel, um pouquinho na frente, Eclesiastes que você está, você vai passar Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Capítulo 10, versículo 12. Cada culto eu estou citando alguns versículos diferentes. Capítulo 10, versículo 12. Foi a visão de Daniel com o anjo Gabriel. A visão que ele teve do anjo Gabriel. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Podemos ler até o 13, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvido o quê? As tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel orou 21 dias, não teve resposta, ele não mudou a oração. Olha o que o anjo diz no versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs defronte de mim 21 dias. Ele está falando de um homem? Não, um anjo não brigaria com um homem. Alguém pode dizer, mas tem a exceção de Jacó. Mas ele está falando aqui de um principato, ou seja, um demônio que reinava naquela região, que dominava aquela região. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele queria uma resposta de Deus, e o anjo disse, eu vim por causa das tuas palavras, mas um demônio que age nessa região, ele tentou se opor a mim. Aí então veio Miguel, me ajudou, e agora eu pude chegar até aqui. Meu irmão, existe uma batalha espiritual, não como essa, porque hoje o diabo foi expulso, o diabo foi destronado. Ele não é mais o príncipe, ele é um príncipe destronado, ele não tem autoridade. Mas o que ele faz é com você, ele procura se mostrar como forte, brigar com você, lutar com você, para você crer que a sua oração não funcionou, que a sua oração não valeu nada, que a sua oração se perdeu no vazio, que você não orou da maneira certa. O que ele quer é que você diga diante do anjo que foi erro.
Não, quando você orar com a palavra, de acordo com a palavra, segure a sua palavra, porque o que há de vir, virá e não tardará. Amém? Vamos voltar lá em Mateus? Meu irmão, é bonito estar com a palavra de Deus, por isso que eu digo, cada dia ficando mais apaixonado por Jesus. Você entra na palavra de Deus, você vai abrindo os olhos para o seu dia a dia, para as coisas futuras, como para o que está acontecendo, pelo que já aconteceu, para você nunca ficar indignado com Deus, porque Deus fala tudo para a gente, Deus fala todas as coisas. O homem então deixou Jesus maravilhado, ele entendeu que uma palavra de Jesus colocaria o exército de Deus a agir a favor dele. Paramos no versículo 10, no 11, Jesus falando: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não podemos compreender só de uma forma escatológica, como eu tenho explicado. Tem palavra que queremos entender só para o juízo final, temos que entender para hoje. Tem muita gente chegando agora, irmão, vindo do Oriente e do Ocidente, sentando na mesa, participando das bênçãos, e às vezes você não entende. A pessoa dá o testemunho: olha, primeira vez que eu vim na igreja, eu tenho a doença tal, e Jesus me curou, e você fica: puxa, eu tenho 10 anos, estou pedindo essa bênção para Deus, ela não vem. Tem gente que nessa hora arranja os dentes: eu não entendo, eu estou na igreja há tanto tempo. Muita gente está arranjando os dentes, muita gente está perdendo a paz, porque não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Você orou com a palavra, você orou pela palavra, foi a palavra de Deus que você liberou, você falou a palavra, você orou de acordo com a palavra. Fique firme, meu irmão, a sua oração não se perderá. Talvez está faltando você pedir o que o centurião pediu: Senhor, me dê uma palavra, porque a sua oração está destituída da palavra de Deus, ela está sem a palavra de Deus, e por isso ela não está funcionando, por isso ela não está trazendo o poder de Deus. Ou quando você usa a palavra, ou fala pela palavra, você retrocede, você diz diante do anjo, você colocou o anjo de Deus em ação. Por isso que a Bíblia diz que ninguém pode tomar o santo nome do Senhor em vão. Quando você ora com a palavra, pela palavra, você colocou os anjos de Deus em ação. Agora mesmo, segure a sua oração. Alguém pode questionar: você orou e não funcionou. Quem disse que não? O anjo do meu Deus está trabalhando, eu creio. Alguém pode dizer: mas não está funcionando. Não, eu creio que o poder de Deus está agindo, e o que há de vir virá. Quer dizer, você não retrocede, você não desiste, você não abre mão da sua oração, você fica ali crendo que a sua oração não se perderá no vazio. Não precisa ler agora, mas se você ler em casa depois, segundo Crônicas 32 lá, você verá que Deus mandou um anjo, lá no versículo 21, e destruiu todo o exército do rei da Síria. Por quê? Por causa da oração de Ezequias. Se você ler Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, principalmente o versículo 14, você verá o anjo de Deus falando para um homem chamado Zacarias, que tinha uma mulher chamada Isabel e era estéril, e ele não esperava nem mais a resposta. E um dia ele fez uma oração, pediu um filho para Deus, mas não aconteceu nada. Quando o anjo disse para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ele disse: como? Eu já envelheci. Ele disse: na tua mulher te dará um filho. Ele nem acreditava mais. Acredite, irmão, Deus não desistiu da sua oração. A resposta vem quando você não retrocede, fica na palavra. O homem teve a resposta, teve o 13, terminando 8:13. Então disse Jesus ao centurião, ao oficial romano: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Meu irmão, é na hora que você crê, na hora que você aceita a palavra, que você segura a palavra, que o milagre acontece. Essa palavra eu tinha para você hoje. Uma palavra faz a diferença. Quando a oração tem a palavra, essa palavra de Jesus, essa palavra inspirada, fique tranquilo que o milagre vai acontecer. Nós vamos fazer uma oração. Pode ser sentado mesmo hoje. Deus opera de pé, sentado, de cabeça para baixo, deitado, de todo jeito. Eu queria que você abrisse o coração diante de Deus e fizesse primeiro uma oração pedindo perdão para Deus. Mas por quê? Eu acho que todos nós temos que fazer esta oração, porque tem uma hora que você sentiu medo do mal. O mal te assustou, o mal te amedrontou, te intimidou,
O mal fez você ficar assombrado. Não pode. Porque quando você se assombra diante do mal, quando você tem medo do mal, você está dizendo para Deus que aquele mal é maior do que ele. Isso não é verdade. Então, Pai, perdoa-me, porque eu tenho que falar a verdade. Às vezes eu sinto medo do mal. Às vezes eu esqueço da Tua palavra. Tua palavra diz que maior é o Senhor, e às vezes eu esqueço disso, e por isso fico com medo do mal. Feche teus olhos, por favor. Os olhos fechados e o coração aberto. Pai, eu estou vibrando 12º culto com este ensinamento, explicando, meu Deus, que uma palavra faz a diferença. A palavra que Ezequias falou acalmou o povo de Jerusalém. Meu Deus, e ele não falou outra palavra. Ele falou a palavra escrita por Davi, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal. Meu Deus, às vezes tenho que confessar, temos que confessar que sentimos medo do mal. Isso não pode acontecer na nossa vida. Isso é uma falha horrível, porque quando sentimos medo do mal, não estamos confiando no Teu poder. Estamos dizendo que aquele mal é maior do que o Senhor, e isso não é verdade. Por isso, perdoa-nos, ó Pai. Agora, Senhor, eu chamei esse domingo o dia da resposta. Deus, a Tua palavra, ela diz: clama a mim e responder-te. Tua palavra diz que muito vale a oração, Pai. Venha com Teu poder sobre esta pessoa, sobre a pessoa que está enferma, Deus. Há quanto tempo ela espera a cura divina, Pai? Ela sabe que o caso dela é só o Senhor. É uma doença crônica, é um caso sério, Deus, mas ela está diante do Senhor esperando a resposta. Oh, manifesta-te com Teu poder, porque verdadeiramente nós já fomos sarados pelas feridas de Jesus. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, o poder de Deus vem sobre você nesta hora. Oh, o poder de Deus está agindo na sua vida agora. Há uma unção de Deus tomando conta de você. Há uma unção poderosa de Deus te envolvendo nessa hora. Acredite, existe um Deus que pode mudar a sua história. A palavra diz que você já foi curado pelas feridas de Jesus. Então receba a cura do seu corpo, seja qual for a origem dessa doença, seja uma herança genética, ou seja uma má formação congênita, seja uma doença crônica, psíquica, mandada, seja qual for, ela não pode continuar. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, amaldiçoando essa doença em nome de Jesus, exigindo que ela vá embora do seu corpo agora. Eu falo desde o alto da cabeça à planta dos pés. Vai embora a dor, vai embora a doença, vai embora agora a enfermidade crônica, seja qual for a sua origem. Eu te amaldiçoo para assumir do corpo desta pessoa que já foi curada pelas feridas de Jesus. Oh Pai, alcance as outras áreas. Oh, o marido santo santifica a mulher santa santifica o marido. Santifica o teu marido agora, santifique a tua esposa, declare que o seu marido é de Jesus pela sua fé, declare que a sua mulher é de Jesus, meu irmão. Ou declare que o seu filho é herança do Senhor. Cite o nome do seu filho e diga: o fulano é herança do Senhor, porque está escrito que os filhos são herança do Senhor. Segura essa bênção na sua família, ou qualquer outra pessoa da família pode citar o nome dela, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ou qualquer outra área. Ele diz: amado, terceira carta de João, versículo 2: amado, amada, desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus deseja que você vá bem na área sentimental, na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual, acima de tudo. Ou se você diz: eu não consigo viver em santidade, eu não consigo viver sem o pecado, está amaldiçoado esse desejo. Você está morto para o pecado. Se considere morto para o pecado. Aceite a palavra de Deus na sua vida. Dê voz à palavra de Deus, dizendo: eu não aceito o pecado porque eu estou morto para o pecado. Os anjos de Deus trabalham agora. Pai, obrigado, esse povo é abençoado nesta hora. Oh, este povo toma posse da bênção agora. Oh, a tua unção poderosa nos envolve nesta hora. Levante suas mãos. A glória de Deus está brilhando sobre você.
o poder de Deus te envolve, meu irmão. Não há macumba, não há feitiço, não há bruxaria, não há magia negra. Operando Deus, quem impedirá? Maior é aquele que está em nós. Por isso a bênção chegou, creia, é a resposta de Deus. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu clamo, na certeza que a bênção está sobre todos, que a bênção está sobre a família, está em todas as áreas. Segure a bênção, meu irmão, segure a sua resposta. Diga: obrigado, Senhor, eu tomo posse da tua bênção na minha vida, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que Ele já deu a vitória. Amém. Louvado